Fala aí, cambada, beleza? Quem fala é o Kaique do canal do Shonen Mania. E hoje vocês podem ver que o cenário tá meio diferente aqui, mas é porque hoje eu vou trazer aqui como eu faria o live action de One Piece, né? As próximas temporadas, como eu dividiria e tal. E tá tudo nesse formato aqui porque é muito extenso aqui o roteiro. Eu tenho que ficar de olho nele aqui. Então por isso que eu tô aqui em frente ao meu computador com o roteiro aqui prontinho, bonitinho. Se você é novo no canal, sua primeira vez, se inscreva se você não for inscrito. Ative as notificações porque eu tô trazendo vários vídeos de One Piece sobre live action. Também eu trago vídeo de Boruto, de Naruto, Dragon Ball. Beleza? Então, enrolação, bora pro vídeo, bora. Antes de continuar aqui, eu gostaria só de falar, né, que foi confirmado, teve até um teaser que confirmou a segunda temporada do live action de One Piece. A gente tem o Eiichiro Oda, inclusive, né, desenhando o Chopper, né. E nesse trailer eles falam, né, nesse teaser, eles falam que ainda não tem um roteiro pronto. Ou seja, só foi confirmada de fato a segunda temporada, mas nem começaram a produção. E se eu fosse escutar um ano que fosse sair essa nova temporada, seria lá para 2025, 2026. É, gente, vai demorar. Eu dividi aqui em algumas temporadas que eu vou falando com vocês ao passar do vídeo. E pra mim, cada temporada deveria sair em um ano, né? Eles teriam uns 2 ou 3 anos de produção, né? Porém, eles não teriam que esperar uma sair para confirmar. Enfim, nessa primeira temporada, a gente teve a finalização com o West Blue, né? A gente teve ali eles saindo de Along Park, botando o pé no barril, fazendo cada um falando dos seus sonhos, e eles estão partindo pra Grand Line. Porém, todavia, entretanto, né, a gente não teve o arco de Longtown. E ao meu ver, acho que ficou até melhor assim, porque eu gosto de Longtown, mas eu acho que a história de West Blue se finaliza bonitinha no Along Park. Então acho que ficou maneiro deixar Longtown para a segunda temporada. E como eles já estão indo para Grand Line, né, eles não viram nada, a Nami não falou de uma nova ilha e tal. Então eu acredito que Longtown, nesse universo do live action, não vai estar no West Blue. Eu acredito que vai ser a primeira ilha lá na Grand Line. Entendeu? Acho que eles vão fazer isso. Até porque se você parar pra pensar dentro do próprio anime, né? A gente tem, tipo assim, falando que o West Blue é um mar mais fraco e tal. E pra mim isso nunca fez tanto sentido, porque foi um mar onde o Gold Roger nasceu e morreu. Ai, bobatinho, minha mão na mesa, eu não tô acostumado a fazer vídeo assim. Mas enfim, é a cidade onde o Gold Roger nasceu e morreu. O Gold Roger é simplesmente só o rei dos piratas. Eu acho que eles mudarem isso, deixar o Gold Roger ser de Longtown, mas Longtown ser da Grand Line, acho que fica mais coerente. Porém, eles podem muito bem só falar, que é mais uma ilha aqui, a Nami não conseguiu detectar e eles vão passar lá em Longtown, ainda no West Blue. Eu acho que ficaria estranho a segunda temporada ainda estar no West Blue. Acho. Enfim, vamos começar aqui na segunda temporada. E o foco dessa segunda temporada será Alabasta, né? A nossa queridinha Alabasta. Eu me baseei aqui em 8 episódios por temporada. Um episódio pro Labum. Por que o Labum? Porque a primeira coisa que eles fazem quando saem da montanha reversa é encontrar com o Labu. Então ter um episódio ali focando no Labum acho que seria muito bacana, né? Porque eu não acredito que será um episódio inteiro, acho que metade do episódio, né? Uns 30 minutos mais ou menos. Acho que já daria pra fazer bastante coisa com o Labum. Eles conheceram a Vivi ali, que ela fazia parte da Baroque Works. E eles indo ali e tal, enfim. Ou ele pode também cortar essa parte da Vivi, já que depois do Labum, que vai focar o segundo episódio, já pode ter no primeiro, mas o foco do segundo episódio será Longtown, né? Que vai ser a primeira ilha da Grand Line. Se eles forem optar por fazer eles descobrirem Longtown no West Blue, então primeiro vai vir Longtown e depois vai vir um Labum. Mas nessa minha linha aqui, eu acho que Longtown seria a primeira ilha na Grand Line e também será, né, no segundo episódio. Enfim, Longtown tem bastante coisa, tem o negócio do Smoker e tal, tem o Monkey Dragon, então eu acho que esse segundo episódio de Longtown, ele vai ficar tipo um episódio inteiro, mais um pouco ali do primeiro e talvez até um pouco do terceiro. Mas enfim, o foco do terceiro episódio dessa segunda temporada seria o Whiskey Peak. Eu acho que é assim que fala. Que é aquela ilha lá que os chapéus de palha chegam, são super bem recebidos, eles comem, bebem e tal. E de noite chega ali a Baroque Works pra tentar pegar eles e tal. Aí tem um Luffy versus Zoro, que é muito engraçado. Eles ficam ali com a Vivi nesse arco, então um arco bem importante para esse começo de Alabasta, né? A Robin aparece bem no final desse arco, né? Explodindo ali, eu acho que era um barquinho, né? Ela explode ali e tal, ela aparece ali pro chapéu de palha. Então esse arco é muito importante e eu acho que eles conseguem fazer em um episódio, ou até um e pouquinho, né? Tipo, pegando ali um pouco do quarto episódio. Só que o foco do quarto episódio seria Little Garden. Eu particularmente não gosto desse arco.
Eu acho ele, sei lá, não sei, gostei tanto dele. Porém, ele é importante, né? Porque tem o Elbaf, tem lá em Water 7, que eles falam dos gigantes. E daria pra fazer no máximo com um episódio, né? Vindo aqui agora pro quinto, vai vir o nosso queridinho, que vai ser o Chopper. Dá pra fazer também muito bem um episódio só, contando a história da Ilha de Drum, a história do Chopper. Ou poderiam adaptar, fazer outro motivo pra chegarem lá. Poderiam talvez misturar o arco de o Skipist e Ilha de Drum. Não sei o que eles poderiam fazer pra adaptar, mas eu acho que pelo menos um episódio da Ilha de Drum dá pra fazer. Um episódio inteirinho, com início, meio e fim com o Chopper, e terminar com ele entrando na tripulação, ou no começo do sexto episódio também, ele entrando na tripulação. Agora a gente tem um sexto episódio que vai ser o começo de Alabasta. A gente tem ali, a gente conhece o Ace ali e tal, e ele ficou naquele deserto que, meu Deus do céu, eles ficaram muito tempo nesse deserto. E cara, esse sexto episódio, eles focam nesse deserto, focam no Ace, né? No Vívoro Card ali e tal, que tem muito mais importância pra frente. Eu acho que esse episódio, né, o sexto, acho que ele terminaria com chave de ouro, se terminasse com o Luffy perdendo pro Crocodile, né? A primeira luta entre eles. Acho que ficaria muito bacana. E aí a gente teria o sétimo episódio, que seria o Chapéu de Palha chegando lá em Alubarna, né? Que é o reino lá deles e tal. E aí começaria já a ter as lutas finais. O Luffy ia descobrir sobre por que não chove em Alabasta. O Chapéu de Palha chegaria, aí teria a luta do Sanji com o Bonchan, o do Zoro, do cara que do aço, né? O Chopper, o Sop e a Nami versus aqueles dois lá da Barão. Dá pra começar a fazer essas lutas no sétimo. Também dá um background, né? Dá pra focar um pouco no Crocodile e também na Robin. E no oitavo episódio, o último, dá pra finalizar todas as batalhas e dar um grande foco na batalha do Luffy contra o Crocodile, ele usando sangue ou ele usando outra coisa, né, pra poder vencer o Crocodile. E assim eu finalizaria a segunda temporada de One Piece em Alabasta. Enfim, agora a gente já chega aqui na terceira temporada, que vai ter Skypiea e Water 7. Aí você já fica, cara, vai botar duas sagas grandes assim em uma temporada? Não, pensa aqui comigo, dá pra fazer sim, dá pra eles, né, pegarem bastante coisa. Vamos lá, primeiro eu teria 8 episódios, e o primeiro seria Jaya, né? Eles focariam ali em Jaya, no negócio do Ursolando, que inclusive a Nami já citou na primeira temporada, né, sobre a Cidade de Ouro. Então tipo assim, faria um gancho muito bacana, entendeu? Eles já falaram tudo isso, e terminaria o primeiro episódio com ele subindo pra Skypiea. E aí já daria todo aquele pontapé, tipo, essa temporada vai focar nisso e tal. Bacana. Aí a gente teria o segundo e o terceiro e o quarto episódio, até o quarto, focando em Skypiea. O segundo episódio teria ali o começo das lutas primárias e tal. Teria ali o torneiozinho do Enel. O terceiro episódio focaria ali, né, no primeiro embate ali do Enel, que ele eletrocuta ali, né, todo mundo, né, com a Robin, o Zoro e tal. E aí o quarto episódio, ele pega a Nami também, né, sequestra a Nami nesse terceiro. E o quarto episódio seria o desfecho. Seria o Luffy lutando contra o Enel, ele tocando o sino de ouro, e terminando com ele saindo de Skypiea. E ele poderia dar um focozinho também ali naquela dança do Luffy, né, que tem os tambores da libertação, o Joy Boy. Então daria pra fazer um foco maneiro. E o quinto episódio, eles poderiam estar saindo de lá e já chega em Long Ring, Long Land, né, que é aquela ilha lá que é tudo esticado. E tem o odiado Fox. Gente, um episódio dá pra fazer o episódio do Fox, mas não precisa ser mais do que um episódio. Se eles quiserem, inclusive, ignorar isso, eu não reclamaria. Mas enfim, acho que o quinto episódio, se eles optarem por essa ideia, né, daria pra fazer Long Ring, Long Land, esse torneio todinho do Fox nesse quinto episódio. O Fox desapareceu, né, com um cartaz procurado na primeira temporada, então ele vai aparecer posteriormente. E a gente teria aqui o sexto episódio, que eu botei aqui, que seria o desfecho do Fox, né, e tal. E ele chegando em Water 7, procurando os carpinteiros, né, pra consertar o Gungamel e tal. Eles são roubados ali, o dinheiro deles e tal. E aí teria um sétimo episódio, que vai focar no Luffy versus o Sop, né. O sexto podia terminar ali com aquela tensão entre os Chapéus de Palha, e o sétimo focar na luta do Luffy versus o Sop. E aí teria toda aquela parada ali do Luffy, o Sanji, o Zoro, o Chopper indo aí ir na família Frank, né, lutar contra eles, porque eles bateram no Sop e tal. Então daria pra focar tudo nisso, nesses dois episódios.
E o 8º episódio, como é que finalizaria essa temporada, né? Eu acho que poderia terminar com o Zoro, o Luffy, a Nami e o Chopper fugindo da Água Laguna, né? Nesses episódios, né, no 7º, na verdade, né, já poderia focar ali nas coisas misteriosas, a Robin que deu tiro no cara, por que a Robin tá sumindo e tal, e aí o Sanji já teria partido já no navio, ó, naquele trem lá, né, então tipo assim, aí o episódio 8 ia terminar mesmo com o Zoro, o Luffy, a Nami e o Chopper fugindo da Água Laguna e lá pegando o trem, né, e tal. E eu acho que assim finalizaria a terceira temporada, que ficariam Skypiea e Water 7. E aí chegaríamos na 4ª temporada, que também teria 8 episódios. No primeiro episódio a gente teria o foco no Sanji, no Frank e no Sogeking lá no trem, né? Aquelas lutas que tem o Sanji com o cara do espaguete e tal. Teria todo um foco neles nesse primeiro episódio. O segundo episódio seria eles chegando em Enies Lobby e eles começam a ir em direção a Robin. Já o terceiro, a gente teria algumas lutas, aquelas lutas pequenas que tem, aquelas lutas menores, que seria o Luffy com o Gear 2, né? Usando ali contra o Bueno, aqui é focado no terceiro episódio, vai ficar muito bacana. E também o episódio ele terminaria ali com o flashback da Robin e também com ela dizendo que ela quer viver, me leve pro mar com vocês. Essa frase icônica, terminar assim um episódio, ia ficar muito bacana. O quinto ia focar ali já agora nas lutas, né? Depois desse Quero Viver, que ia ser o Chopper no Monster Point, o Zoro ali contra o cara da girafa e o Sanji com o cara lá do lobo, né? Do lobo e tal. E aí o sexto episódio já podia finalizar essas lutas, né? Ia finalizar essas lutas deles e tal, ou até mesmo no quinto episódio, eles finalizam 1 ou 2, mostrando o Chopper no Monster Point, o Zoro no modo Ashura e o Sanji com o Diablo Jump. Então, nesse sexto episódio, eu planejei que eles vão se encontrar com a Robin, né, a maioria do Chapéu de Palha, e ia focar no Luffy versus o Rob Lute. E no sétimo episódio, a gente teria o fim do Long Mary, eles vão sair ali de Enies Lobby, né, conseguiu fugir ali e tal, ia terminar com a despedida do Kung Mel e todo mundo ia chorar. Aqui o 8º episódio já vai ser um pouco diferente, na minha opinião, do que eles podiam fazer. Ia pegar ali um pouco ali, finalizar a parte do Luffy ali em Enies Lobby, né, a parte do Chapéu de Palhas, e ia focar no Ace versus o Barba Negra, né, e tal. E como vai ser o momento que o Ace vai ser pego e tal, eu acho que eles já poderiam usar aqui o flashback dos irmãos juntos, né? Aquele flashback que aparece só depois de Marineford no anime, que a gente tem o Luffy, o Ace e o Sabo. Eu acho que eles já poderiam pegar esses flashbacks e já colocar aqui, né? E assim finalizaria a 4ª temporada. A 5ª agora, a gente teria Thriller e Marineford. Aí vocês, nossa, não é muita coisa não? Então, essa temporada seria a maior, teria 10 episódios e eu acho que dá pra fazer. Eu acho que o primeiro episódio dá pra focar ali em Thriller-Bark, né, o começo dele e tal, o Brook, o pessoal ali e tal. E o segundo episódio, eles focariam no Chapéu de Palha versus o Wars. O terceiro, eu acho que já poderia ser ali bem no finalzinho, ali o comecinho do episódio, o Kuma ali pegando a dor do Luffy, ou poderia já o segundo episódio finalizar, né, com o Zoro ali, tipo, falando, não aconteceu nada, né. Eu acho que daria pra fazer, no máximo esperando 3 episódios, mas eu acho que 2 seria o ideal pra Thriller-Bark. Aí já o episódio 3 e o 4 focaria ali em Sabaody, nos Supernovas. E aí, gente, teríamos o 5º episódio, que vai ser, né, a separação do Chapéu de Palha, né? Ia falar tipo um negócio de tensão, tipo, o que aconteceu com o Chapéu de Palha e tal. E eu acho que seria maneiro ele fazer isso no final de uma temporada, só que eu acho que a Netflix, ela começa uma temporada maior, eu acho que ela pode parar, tipo, fazer a parte 1 e parte 2, finalizar nessa separação deles, que daria um hype muito grande, pra depois voltar com o 6º episódio alguns meses depois, né? E acabar a temporada maior e poderiam dar um tempo, né? Também, tipo, fazer parte 1 e parte 2. E aí, no episódio 6 a gente teria Amazon Lily, que eu acho que só um episódio tá bom. O episódio 7 e o 8 a gente teria o foco em Feudal. E ali o 8º episódio terminaria com ele chegando em Marineford, né? O Luffy com o pessoal ali, os prisioneiros. Acho que ficaria muito bacana. E a gente teria o episódio 9 e o 10 inteirinho focando em Marineford. A morte do Ace seria no último episódio, a morte do Barba Branca, o Barba Negra chegando e tal, entendeu?
E aí eu acho, o que eles podem fazer aqui? Eu acho que eles podem simplesmente dar o time skip sem o Luffy chegar em Amazon Lily, e depois que passa o time skip eles mostram um flashback do que aconteceu pós-guerra, né? Até o Luffy chegar ali 2 anos depois. Ou eles poderiam botar ali também no final do episódio o Luffy com o Jinbei falando que tem amigos esperando ele. Então poderia também finalizar desse jeito como foi no anime. Aí a gente teria a 6ª temporada, que seria o pós-time skip. O primeiro episódio seria, né, o retorno de Sabaody. Aí o segundo seria a Ilha dos Tritões. O terceiro seria a finalização da Ilha dos Tritões. Eu acho que a Ilha dos Tritões não precisaria de tanto episódio. Agora vai chegar o episódio 4, 5 e o 6, que vai ser ali focando em Punk's Arc, né? O 4º episódio ia focar ali com o Luffy perdendo pro Caesar na primeira vez, né? No 5º ia focar na aliança do Luffy e do Law. E o 6º seria a finalização de tudo. O 7º episódio agora focaria em Dressrosa, ele chegando em Dressrosa, né? Ele mostrando um pouco da cidade ali e tal. E o 8º episódio seria o quê? A separação também dos Chapéus de Palha, né? Que vai o Sanji, a Nami, o Chopper e o Brook, né? Lá pra Zou, e o resto fica em Dressrosa. Então eu acho que a temporada poderia terminar nesse caos, com eles tendo que se separar e cada um indo pra um lado e tal. Então eu acho que essa 6ª temporada podia finalizar desse jeito. E aí teria a 7ª temporada, que seria inteira basicamente focada em Dressrosa. A gente teria ali o episódio 1 focando mais ali no torneio e o Sabo. O segundo episódio focando ali no começo das lutas e passando a origem real de Dressrosa, que é incrível. Nossa, eu adoro esse arco de Dressrosa. Tem algumas coisas que eu mudaria, mas ele como um todo é um arco muito bom, uma saga muito boa, né? E aí o terceiro episódio, a gente teria ali o passado do Law, a luta do Zoro, da Robin e do Frank. A Robin não tem tanto uma grande luta assim, mas ela tem aquele momentinho ali com o não é o Bartolomeu, não esqueci o nome do cara, que ele troca de personalidade e tal. Enfim, teria isso. E como eles podem dar uma luta pra cada um, a Robin pode acabar tendo uma luta mais elaborada no live action. Enfim. E aí o episódio 4 seria o quê? O episódio 4, Gear 4, né? O Gear Force. E aí, no episódio 5 teria Dressrosa, né, a batalha final. Lembrando que o Luffy ele perde ali um pouco o haki dele, tem que esperar 10 minutos. E aí esse episódio final, né, poderia passar esses 10 minutos e o Luffy voltando e vencendo o do Flamengo. O 6º episódio poderia ser ali a formação da frota do Chapéu de Palha e eles fugindo de Dressrosa. Já o 7º é eles em Zou, todo aquele negócio assim, tipo, ué, cadê o sangue e tal e tal e tal. E o 8º episódio vai ter o Poneglyph, né? O Rose Poneglyph. Eles vão se encontrar naquela árvore, chama baleia, né? Aquela árvore lá de Zou. E lá eles vão formar aliança pirata, mink, samurai, ninja samurai, né? Alguma coisa assim. Eles vão formar essa aliança e vai terminar com o Luffy falando que ele vai salvar o Sanji. E assim finaliza a 7ª temporada. Agora, chegando na 8ª, teremos o que? Yoli Cake. O primeiro episódio seria, né, ali naquela parte da floresta, que eu acho até um pouco chatinha. Eu não gosto tanto. Yoli Cake eu acho que chega a minha segunda saga preferida, eu não sei, varia muito. Mas aquela parte da floresta eu não gosto tanto. Mas eu acho que um episódio pra aquilo ali tá ótimo. E aí o segundo episódio seria focando no Luffy versus o Sanji. O Luffy falando que sem o sangue ele não pode ser o rei dos piratas. Aquela cena emocionante, linda, perfeita, maravilhosa. O terceiro episódio ia focar no Brook versus a Big Mom. E vai terminar com o Sanji chorando, né? Com aquela cena icônica dele assim, na chuva, né? Com o isqueiro, ele sobre a verdade, da Pug e tal. E aí, o 4º episódio vai ser o Jinbei, que vai retornar e salvar o Luffy e a Nami. E o Sanji também vai se encontrar com o Luffy pra poder fazer aquela aliança, né, e tal, com o Bag e tal, pra poder impedir o casamento ali e tal. Aí também vai ter no 5º episódio, né, pode ter já a marra do passado do Sanji, né, e também no passado da Big Mom. E também vai ser o começo do ataque do casamento, né, eles vão explodir o bolo e tal, vai ter todo aquele negócio que a gente tem na história original. O 6º episódio ia focar né, por inteiro ali no ataque do casamento e a fuga deles naquela floresta, que eles estão fugindo e a Big Mom tá indo atrás deles. E aí o 7º episódio ia focar nessa perseguição e talvez termine ali com a morte do Pedro se sacrificando. No 8º episódio a gente vai ter o Luffy versus Katakuri,
E o Chapéu de Palha consegue fugir e chegar em Wano. E aí a gente tem a finalização dessa 8ª temporada. E aí a gente entraria na 9ª temporada. A penúltima, vai ter 10. Spoiler, vai ter 10 temporadas. E aí na 9ª temporada a gente teria o Wano, né? E eu botei aqui que o devaneio vai ser passado em paralelo com o Wano. E quando eles vão mostrar o Wano, eu vou botar coisas do devaneio acontecendo em paralelo, né? E aí o primeiro episódio seria a chegada aí um Wano, o Luffy contra o Tami, teria o Luffy e o Zoro versus o Hawkins. No segundo a gente teria o Luffy versus Kaido, né? Que o Luffy perde com apenas um hit. Seria o foco ali no pessoal de Kui e a Big Mom que ela pega a sua memória, né? E o Luffy ele ficaria preso em Udon. Aí nesse terceiro episódio focaria no Sanji com o traje ali e tal, e focaria no treinamento do Luffy em Udon. Já no quarto, tem ali a invasão da Big Mom com o Chopper e tal em Udon, e todo aquele negócio na prisão, e acaba que ele consegue fugir ali de Udon e tal. Então acho que esse quarto episódio pode focar nisso. No quinto episódio, né, vai ter o reagrupamento e o preparamento para a guerra de Onigashima. No sexto episódio pode ter um episódio inteirinho, do começo ao fim, focando no passado do Oden. Aí ficaria muito bacana. E aí no sétimo, a gente teria o Kanjuro sendo revelado como traidor. Já no 8 a gente vai ter o Jinbe, né, chegando em Wano e se juntando ao Chapéu de Palha. E aí a temporada se finalizaria, né, acabaria com o Jinbe se juntando ao Chapéu de Palha e finalmente formando os 10 membros. Agora na 10ª temporada vai ser focada em Onigashima. A gente teria o primeiro episódio, né? Ele chegando em Onigashima, aparece ali a introdução do Yamato e também os 6 alteiros, né? Então no segundo episódio focaria ali na Nami e na Uchi, o Sanji sendo capturado e os bainhas versus o Kaido. Essa temporada aqui vai ter luta atrás de luta, meu Deus do céu, vai ser brabo demais. E aí no terceiro episódio a gente vai ter os bainhas versus o Kaido e os supernovas, né? Versus o Kaido no final de tudo, né? Que eles vão chegar lá no topo, aquele episódio de 2015 do anime maravilhoso vai ser adaptado nesse terceiro episódio. E o episódio 4, né, dessa temporada vai ser o Chopper ali, né, com o Queen, a Robin versus a Black Maria e a Nami versus a Uchi. No episódio 5 a gente vai ter o Luffy, né, caindo de Onigashima e focando em outras lutas, como a do Jinbe, do Frank e tal. E também teremos o Yamato versus Kaido. No sexto episódio a gente vai ter o Law Kid versus Big Mom, e o Zoro versus o King, e o Sanji versus Queen. E também teremos o retorno do Luffy no Momonosui lá em cima do Dom. Já no sétimo episódio a gente vai ter o fim das batalhas do King, do Queen, da Big Mom, vai ser o desfecho, e também vamos ter a morte do Luffy, né? Para no oitavo episódio ser o Gear 5 versus o Kaido. E o episódio 9 vai ser a finalização de Wano, eles destruindo ali a Onigashima, ficando no chão e tal, ali eles tomando aquele banho lá deles lá e tal, focando em Plutão ali, contando aquela origem dali ali de Wano, que a Robin ela acaba descobrindo ali e tal. Poderemos ter também o Rengoku em Wano e o Shanks ali naquela esperada ali de Wano também, falando que ele vai reivindicar o One Piece. Apesar que na série o Sanji já foi falar que ele quer o One Piece desde o começo, então essa parte aqui vai começar a ter algumas alterações, né? Mas enfim, vai ser basicamente isso daqui. Mas enfim, cara, é isso daqui, meu planejamento, né? Pra essa série. Algumas coisas eu acho que eu encurtei demais, talvez outras eu alonguei, mas eu acho que de um parâmetro geral, eu acho que ficaria bom desse jeito, entendeu? Algumas coisas eu acho que daria pra reajustar, mas eu acho que de um jeito geral ficaria desse jeito. E cara, eu trabalho em fazer isso, eu conversei com meu irmão, conversei com outros amigos meus, pra poder ver, tipo assim, ficou um tempão conversando sobre isso, eu acho muito bacana. Eu não sei se a série, ela vai chegar nesse patamar, né, de chegar na 10ª temporada, vai ser o que, daqui 10 anos, entendeu? Talvez ainda tenha um One Piece daqui 10 anos, não sabemos, talvez tenha. O live action ainda está existindo, seria acho que muito bacana. Mas enfim, porque esse live action ele estourou a bolha, tipo, minha mãe assistiu o live action de One Piece e gostou, entendeu? Muita gente assistiu o live action e passou a acompanhar o anime, né? Passou a ir para o anime. Esse live action ele de fato estourou a bolha. E ele é muito bom, cara, tem tudo para dar certo. O problema é que o One Piece, nesse caso do live action, ele é muito longo, vai demorar muitos anos. E os atores envelhecem, tem muitas questões, né, burocráticas também por trás. Enfim, vai ser basicamente um CM, né, né, que tem mais de 10 anos. O live action de One Piece seria um universo com mais de 10 anos também. E, cara, tipo assim, eu
com o meu coração de fã, adoraria que isso desse tudo certo, mas tem muitos poréns, né? Mas vamos torcer que sim. Enfim, comentem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham sobre isso, beleza? Galera, se gostaram do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra perder nenhum vídeo. Como eu falei, estou trazendo aqui vários vídeos aqui de animes e tal, de Naruto, Boruto, Dragon Ball, One Piece, enfim, fiquem ligados. E eu tenho outro pedido pra vocês. Eu também sou quadrinista, escritor e tal, eu escrevo histórias e tal. Esse daqui é um quadrinho, se dá pra ver direito, aqui e tal. Eu publico eles online, de graça, assim, entendeu? Essa daqui é a versão definitiva, que é paga, mas é baratinha, tem lá na Amazon. Porém, a maioria das minhas histórias, tudo gratuito. Eu já escrevi 2 livros também e tô escrevendo esse quadrinho aqui atualmente, que eu já vou acabar ele também em breve. E cara, eu foco tipo assim em super-heróis, superpoderes, multiverso. Esse quadrinho aqui, ele em específico, ele fala sobre um cara, né, tem um ser alienígena que é muito forte e ele quer fazer um torneio para poder reunir as pessoas mais fortes de cada universo. E o vencedor será o único sobrevivente. Só que a história, ela não foca nesse torneio, né? A história, ela é tipo os personagens, né, os heróis, tentando evitar que esse torneio aconteça. Então eles viajam entre os universos, vão conhecendo novas pessoas, vão formando alianças e vão lutando contra os caras menores até chegar no maior e tal. E eu não vou dar muito mais spoiler porque tem algumas coisas aí. Mas enfim, vão lá conferir. Os links estão tudo aqui embaixo na descrição. Se puder lá me ajudar a conhecer meu outro trabalho, vão estar me ajudando bastante, beleza? Então galera, esse daqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço forte e até o próximo vídeo. Fui!